Existe uma verdade ancestral que separa homens comuns de verdadeiros líderes. Um homem forte protege a si mesmo, mas um homem mais forte protege os outros. E hoje, você está prestes a descobrir o caminho dessa transformação absoluta. Olha, a maioria das pessoas vive aprisionada em sua própria fragilidade, focada apenas em sobreviver. Mas aqui, neste espaço único, onde compartilho conhecimentos que podem mudar completamente sua trajetória, você aprenderá a transcender isso. Cada palavra, cada segundo deste vídeo foi cuidadosamente preparado para despertar o guerreiro protetor que existe dentro de você. Deixe seu like agora, isso me mostra que você está comprometido com sua evolução. E preste atenção em cada detalhe do que vou revelar, porque a força para proteger outros não vem de músculos, mas de uma mentalidade forjada na sabedoria. Um único insight perdido pode ser exatamente aquele que faria você saltar de protegido para protetor. Prepare-se. Sua jornada para se tornar imensamente mais forte começa agora. A pergunta que assombra todo homem. Existe uma pergunta que persegue a humanidade, desde que o primeiro homem ergueu os olhos para o céu tempestuoso e sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que verdadeiramente separa aquele que apenas sobrevive daquele que se torna imortal na memória dos outros? Não estou falando de fama, não falo de riqueza ou poder aparente. Falo de algo mais profundo, mais antigo, algo que queima no peito de todo homem, quando ele está sozinho com seus pensamentos mais sombrios. Falo daquela força misteriosa que faz alguns homens se erguerem, quando tudo desmorona, enquanto outros desaparecem, como fumaça, ao primeiro vento do destino. Hoje, nós vamos descer juntos às profundezas dessa verdade. E Eiutei aviso que você descobrirá, pode destruir completamente a pessoa que você acredita ser. Mas das cinzas dessa destruição, algo infinitamente mais poderoso pode nascer. O guerreiro que perdeu tudo. Deixe-me te contar sobre um homem. Não vou revelar seu nome ainda, você entenderá por quê, no momento certo. Ele era um guerreiro, nascido numa época em que a palavra guerreiro ainda significava algo além de metáforas motivacionais. Seus músculos eram forjados em batalhas reais. Suas cicatrizes contavam histórias que fariam homens modernos despertarem suando em pesadelos. Ele protegeu a si mesmo durante anos. Cada golpe que desviava, cada inimigo que derrotava, cada noite que sobrevivia, menos tudo era uma prova de sua força individual. E ele tinha orgulho disso. Um homem forte protege a si mesmo, pensava, enquanto limpava o sangue de sua espada ao pôr do sol de mais uma batalha vencida. Mas aqui está o que nós não entendemos sobre força quando estamos começando nossa jornada. A verdadeira força não se revela quando estamos vencendo. Ela se revela quando estamos perdendo tudo. E.L. Perdue. Não em batalha. Isso seria simples, quase honroso. Não. Ele perdeu de uma forma muito mais cruel. Uma praga varreu sua aldeia. Sua esposa, seus 3 filhos, seus pais idosos, todos levados em questão de semanas. E ele, o grande guerreiro, o homem que podia derrotar 10 inimigos de uma vez, ficou ali, completamente impotente, assistindo cada pessoa que amava morrer. A primeira ferida. Quando o controle é uma ilusão. Nós vivemos em uma ilusão perigosa. Acreditamos que se formos fortes o suficiente, rápidos o suficiente, inteligentes o suficiente, poderemos controlar o que acontece conosco. Construímos nossos músculos, nossas contas bancárias, nossas reputações como se fossem fortalezas impenetráveis, e então, a vida com sua crueldade indiferente, nos mostra uma verdade que preferíamos ignorar. Nós não controlamos quase nada. O filósofo Epicteto, que nasceu escravo e perdeu sua liberdade física antes mesmo de entendê-la, disse algo que deveria estar gravado na alma de todo homem. Existe apenas uma coisa sob nosso controle: nossos próprios julgamentos, impulsos, desejos e aversões. Tudo o mais, menos nosso corpo, nossas posses, nossa reputação, nossos cargos, não está sob nosso controle. Quando nosso guerreiro viu sua família sendo levada, ele experimentou o que todos nós experimentaremos em algum momento: a percepção devastadora de nossa própria impotência. Ele podia matar 1000 homens, mas não podia matar uma doença invisível. Ele podia erguer uma espada pesada, mas não podia erguer seus filhos de seus leitos de morte. E aqui está, onde a maioria de nós quebra. O veneno que bebemos voluntariamente, depois do funeral do último de seus filhos, nosso guerreiro fez algo que muitos de nós fazemos quando a dor se torna insuportável. Ele procurou alguém para culpar. Culpou os deuses por sua crueldade. Culpou os comerciantes que trouxeram a praga de terras distantes. Culpou os curandeiros por sua incompetência. Culpou a si mesmo por não ter sido forte o suficiente. E então fez algo ainda mais destrutivo. Ele começou a beber, não água menos, mas o veneno doce da amargura, da raiva não processada,
do desespero que consome tudo. Marco Aurélio, que foi imperador de Roma, e ainda assim, lutou contra seus próprios demônios internos, cada dia de sua vida. Escreveu em suas meditações privadas: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Mas nosso guerreiro ainda não tinha percebido isso. Ele estava fazendo o que a maioria de nós faz, lutando contra a realidade. E lutar contra a realidade é como lutar contra o oceano. Você só se cansa e afunda mais fundo. Ele abandonou sua vila, abandonou sua espada, abandonou tudo que o definia. Durante meses, vagou pelas montanhas como um fantasma, falando sozinho, gritando para os céus surdos, implorando por respostas que não vinham. O encontro nas sombras foi numa dessas noites sombrias, quando ele estava prestes a fazer algo irreversível, menos algo que terminaria permanentemente sua dor, que ele encontrou um velho, não um velho comum. Este homem vivia sozinho numa caverna, no alto da montanha mais perigosa da região. Alguns diziam que ele era louco, outros, que era sábio. A maioria simplesmente o evitava. "Por que você está aqui?" perguntou o velho, sem levantar os olhos da fogueira que mantinha acesa. "Para terminar isso", respondeu nosso guerreiro, mostrando a corda que carregava. Disse o velho, finalmente olhando para ele. Seus olhos eram estranhos, não tristes, não felizes, apenas calmos, terrivelmente calmos. "Você veio para proteger a si mesmo da dor. Vim para acabar com ela." "É a mesma coisa", respondeu o velho, cutucando o fogo. "Diga-me, grande guerreiro, quantos homens você matou em batalha?" "Muitos." "E isso te fez forte?" "Sim." "Não." O velho balançou a cabeça. "Isso te fez capaz." "Ah! Uma diferença. Capacidade sem sabedoria é apenas violência esperando para implodir. Senta, se você vai morrer esta noite. Pelo menos morra com o estômago cheio. E aqui, nesta montanha fria, sob um céu indiferente." Começou uma transformação que mudaria não apenas um homem, mas a própria definição do que significa ser forte. A lição que queima. "Você acha que é forte porque protegeu a si mesmo", disse o velho, enquanto comiam em silêncio. "Você matou seus inimigos, sobreviveu às batalhas, voltou para casa com vitórias, e então a vida te mostrou que você não é forte coisa nenhuma." Nosso guerreiro cerrou os punhos. Em outros tempos, teria matado alguém por falar assim, mas ele estava cansado demais para a raiva. "Deixe-me te contar uma história", continuou o velho. "Há muitos anos eu também fui guerreiro. Melhor que você, provavelmente. Mais cruel, mais orgulhoso. Venci todas as minhas batalhas. Até que..." Ele parou, olhando para o fogo. Até que meu melhor amigo morreu me salvando. Nós fomos emboscados. Ele viu a flecha vindo para mim e se jogou no caminho. Morreu instantaneamente. E eu sobrevivi. O grande guerreiro sobreviveu porque alguém mais fraco se sacrificou por ele. O silêncio entre eles era pesado como pedra. "Aquilo me destruiu", disse o velho. "Não fisicamente. Eu nem tinha um arranhão. Mas por dentro, eu morri naquele dia. Passei anos como você está agora, querendo morrer, procurando a morte em cada batalha subsequente, mas a morte não me queria. E então um dia, percebi algo." "O quê?" "Que eu estava fazendo a pergunta errada. A pergunta que muda tudo." Veja, o velho se inclinou para a frente. E pela primeira vez nosso guerreiro viu algo além de calma em seus olhos. Viu fogo. Nós passamos nossas vidas perguntando: como posso me proteger? Como posso ser forte o suficiente para que nada me machuque? Mas essa é a pergunta de uma criança. A pergunta de um homem de verdade é: como posso ser forte o suficiente para que minha força proteja outros? O filósofo que aconselhou imperadores e que eventualmente foi forçado a tirar sua própria vida por ordem de um tirano, uma vez escreveu: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis." O velho continuou: "Você acha que perdeu tudo, sua família, seu propósito, sua força, mas você não perdeu a única coisa que realmente importa. E o que seria isso? Sua escolha, sua capacidade de escolher como responder ao que aconteceu. Eles te tiraram tudo menos, mas só você pode entregar sua mente. Só você pode decidir se a morte deles não terá significado algum, ou se ela se tornará o fogo que forja você em algo mais forte do que jamais foi." O fogo que purifica nosso guerreiro ficou ali, sentindo algo que não sentia há meses. Raiva. Mas não a raiva venenosa que o consumia antes. Algo diferente. "Meslam, você está com raiva?" observou o velho. "Bom, a raiva, quando direcionada corretamente, não é nossa inimiga, é o combustível. A questão é, para onde você vai direcionar esse fogo? Contra você mesmo, contra o mundo? Ou vai usá-lo para algo maior?" Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo em seu diário durante campanhas militares brutais, anotou: "Tudo que ouvimos é uma opinião.
não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. A verdade que nosso guerreiro estava começando a ver era esta. Sua força nunca foi sobre proteger a si mesmo. Aquilo era apenas treinamento. A verdadeira batalha, a única que realmente importa, estava começando agora. Durante anos, disse o velho, eu vivia aqui, sozinho, pensando que estava me protegendo do mundo, da dor, da perda. Mas sabe o que descobri? Que solidão não é proteção. É apenas uma outra forma de morte. Uma morte lenta, onde seu coração para de bater, enquanto seu corpo ainda respira. Ele se levantou, caminhando até a entrada da caverna, olhando para a vila distante lá embaixo, onde luzes fracas piscavam na escuridão. Lá embaixo ele apontou. Há uma viúva que não consegue carregar água do poço, há crianças órfãs que passam frio à noite, há idosos que não conseguem plantar seus próprios alimentos. E há homens fortes como você, bebendo sua dor, lutando contra fantasmas, protegendo a si mesmos, de absolutamente nada. Há o escolha que define. Amanhã, disse o velho virando o seio para nosso guerreiro, você vai descer essa montanha e vai fazer uma escolha. Você pode usar sua corda para o que planejava. Ninguém vai te julgar menos. A dor que você carrega é real, é válida, é insuportável. Ou, ele fez uma pausa, e nosso guerreiro sentiu como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração. Ou você pode entender que um homem forte que apenas protege a si mesmo é, na verdade, fraco, porque ele ainda é escravo de seus próprios medos, suas próprias dores, seu próprio ego. Mas um homem que aprende a carregar sua dor e, ainda assim, escolhe levantar outros, com a força que resta menos esse homem, é indestrutível. Não porque nada pode machucá-lo, mas porque ele transcendeu a necessidade de não ser machucado. Epicteto, que passou anos acorrentado, mas permaneceu mais livre que seus mestres, ensinou: não peça que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que elas aconteçam como acontecem, e você prosperará. Essa não é resignação, é algo muito mais poderoso. É a compreensão de que nós não construímos força evitando tempestades, mas aprendendo a dançar na chuva, enquanto seguramos guarda-chuvas, para aqueles que não podem se proteger. A aurora de um novo homem. Nosso guerreiro não dormiu naquela noite. Ficou sentado, olhando para o fogo morrer lentamente, sentindo algo dentro dele morrer também. Mas não era uma morte de desespero. Era a morte do velho eu menos, aquele homem que pensava que força era sobre construir muros altos, o suficiente. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons impossíveis de vermelho e dourado, ele se levantou. A corda ainda estava em sua mão. Ele olhou para ela por um longo momento. Então, lentamente começou a descer a montanha. O velho observou de sua caverna, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Ele havia visto aquele olhar antes. Era o olhar de um homem que finalmente entendeu que o verdadeiro inimigo nunca foram as circunstâncias externas, os inimigos de carne e osso, ou mesmo a morte. O verdadeiro inimigo sempre foi a parte dele, que acreditava que proteção significa isolamento, que força significa invulnerabilidade, que ser um homem significa nunca precisar de ninguém, e nunca deixar ninguém precisar de você. A descida da montanha era mais difícil que a subida, não fisicamente menos, mas porque cada passo era uma escolha. A cada curva do caminho, nosso guerreiro poderia voltar, poderia desistir, poderia escolher o fim rápido em vez do longo caminho de transformação. Mas ele continuou descendo, e algo estranho aconteceu. Quanto mais ele descia, mais pesado ficava. Era como se a gravidade mesma estivesse mudando, como se ele estivesse sendo puxado não para baixo mas para frente, para algo maior que ele mesmo. Sêneca escreveu: às vezes, até viver é um ato de coragem. Nosso guerreiro estava aprendendo que viver não é apenas respirar. Viver é escolher a cada momento, continuar se movendo, mesmo quando cada parte de você grita para parar. É carregar sua dor não como uma desculpa, mas como um testemunho. É transformar sua tragédia não em uma arma contra o mundo, mas em um escudo para outros que sofrem. Quando chegou ao pé da montanha, o sol já estava alto. Ele não foi para sua antiga casa, menos aquilo. Era um túmulo agora, cheio de fantasmas, que ele não estava pronto para enfrentar. Em vez disso, ele caminhou pelas ruas da vila, observando, e pela primeira vez em meses, ele realmente viu. O despertar da visão. Viu a viúva, que o velho havia mencionado, menos cabelos grisalhos, escapando de um lenço desgastado, costas curvadas sob o peso de baldes de água que eram grandes demais para ela. Viu crianças brincando na lama, seus rostos magros demais, seus olhos velhos demais para corpos tão jovens. Viu homens sentados em cantos escuros, bebendo, perdidos em suas próprias dores privadas, tão absortos em proteger a si mesmos da vulnerabilidade que se tornaram inúteis para todos, incluindo eles mesmos. E viu algo mais menos,
Algo que o fez parar no meio da rua como se tivesse levado um golpe no peito. A viúva carregando um peso impossível sozinha? Não era isso que ele tinha feito? Carregar sua dor sozinho, recusando ajuda, recusando conexão, convencido de que força significava nunca pedir nada a ninguém? As crianças órfãs com seus olhos antigos? Não era ele também uma criança por dentro, envelhecida prematuramente pela tragédia, tendo que crescer rápido demais, aprender lições cruéis cedo demais? Os homens bebendo nas sombras. Não era exatamente onde ele estaria se não tivesse subido aquela montanha ontem à noite? Marco Aurélio, sentado em sua tenda imperial depois de um dia, ordenando a morte de milhares em batalha, escreveu algo que deveria estar gravado no coração de todo homem que já se sentiu sozinho em sua dor. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. E então, numa linha que corta como uma faca, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Nosso guerreiro estava começando a perceber. Ele caminhou até a viúva. Ela o reconheceu. Todos na vila conheciam o grande guerreiro que havia perdido tudo. Ela recuou instintivamente, esperando. O que? Raiva? Loucura? A violência de um homem quebrado? Em vez disso, ele simplesmente estendeu as mãos. Ela hesitou. Nas vilas pequenas, todo mundo conhece as histórias de todos. Ela sabia onde ele havia estado. O que planejava fazer ontem à noite. Ela podia ver isso em seus olhos. Por favor, ele disse. E havia algo nessa palavra. Não desespero, mas algo mais profundo. Necessidade. Eu preciso fazer isso. Ela entendeu então. Não completamente menos, como alguém poderia, mas o suficiente. Ela entregou os baldes. Eles eram pesados. Surpreendentemente pesados, para alguém que havia carregado espadas e armaduras por anos. Mas era um peso diferente. Não o peso do metal morto, mas o peso da vida. O peso da necessidade de outra pessoa. O peso da responsabilidade escolhida, em vez de responsabilidade imposta. Epicteto, que conhecia intimamente o peso das correntes físicas, ensinou seus alunos algo paradoxal. A liberdade é a única meta digna pela qual lutar. E o que é liberdade? É o poder de viver como você deseja. Mas aqui está o segredo que leva toda uma vida para entender. Viver como você deseja não significa fazer o que você quer. Significa ter a força interior para escolher o que é certo, independentemente do que você sente. O peso que liberta. A viúva observava, confusa no início, depois compreensiva finalmente e grata. Quando o sol começou a se pôr e ele finalmente parou, coberto de suor e sujeira, ela trouxe água e pão. Por quê? Ela perguntou simplesmente. Ele levou um longo tempo para responder. Quando o fez, as palavras saíram lentas, como se ele estivesse as descobrindo enquanto falava. Porque quando eu subi aquela montanha ontem, eu estava carregando apenas minha própria dor. Era insuportável. Mas hoje, carregando sua água, consertando seu telhado, ainda sinto a dor. Ela não foi embora, mas agora ela tem companhia. Agora ela tem propósito. E de alguma forma, isso a torna, não Maisie Live, mas mais suportável. Sêneca, que passou seus últimos momentos de vida cortando seus próprios pulsos em uma banheira, por ordem de um imperador paranoico, mas que ainda usou aquele tempo para consolar seus amigos chorosos, escreveu: toda crueldade nasce da fraqueza. A crueldade de nosso guerreiro consigo mesmo, o plano de terminar tudo, havia nascido da fraqueza de acreditar que ele era apenas sua dor. Mas agora, algo estava mudando. Ele estava começando a entender que nós não somos apenas nossas tragédias, somos também nossas escolhas diante dessas tragédias. A vila observa notícias viajam rápido em lugares pequenos. No dia seguinte, quando ele acordou, ele havia dormido ao relento, incapaz de voltar para sua casa vazia, encontrou um velho esperando por ele. Meu teto também tá vazando, disse o velho, não com arrogância, mas com a humildade de quem reconhece uma oportunidade quando a vê, não para si mesmo, mas para outra pessoa. Então veio uma mãe com filhos pequenos. Minha porta não fecha. Tenho medo à noite. Depois um fazendeiro. Minha cerca foi destruída por lobos. Não consigo consertar sozinho. E nosso guerreiro, que dias antes planejava acabar com sua própria vida, descobriu-se com uma lista de tarefas tão longa que ele teria que viver para completá-la. Isso foi acidental? Essas pessoas estavam apenas usando um homem em momento de fraqueza? Não. A transformação invisível. Semanas se passaram. Nosso guerreiro trabalhava do amanhecer ao anoitecer. Suas mãos, que haviam segurado espadas com maestria mortal, agora seguravam martelos e serras. Suas costas, que haviam sustentado armaduras pesadas, agora sustentavam vigas e sacos de grão. E algo estranho acontecia. A dor não diminuía. Seus filhos ainda estavam mortos. Sua esposa ainda havia sido roubada dele pela crueldade indiferente do universo. Mas a dor estava mudando. Estava sendo metabolizada, transformada em algo diferente.
Era como se cada telhado que ele consertava fosse uma carta de amor para seus filhos mortos. Como se cada cerca que ele reparava fosse um monumento para sua esposa. Como se cada carga que ele carregava para outros fosse uma forma de dizer: vocês não morreram em vão. Sua morte me quebrou, sim. Mas eu vou usar esses pedaços quebrados para construir algo. Epicteto, ensinando numa escola simples depois de anos como escravo, disse algo que confunde as pessoas até hoje. Não são os eventos que perturbam as pessoas, são seus julgamentos sobre os eventos. Pessoas mal informadas leem isso e pensam que ele está dizendo que a dor não é real, que se sua família morre voca, isso precisa pensar positivo e ficará bem. Não. Você pode deixar a tragédia te transformar em um monumento para a dor, frio, duro, morto por dentro, embora ainda respirando. Ou você pode deixar a tragédia te transformar em um farol menos ainda marcado pela tempestade, ainda carregando as cicatrizes, mas agora usando aquelas mesmas feridas como fonte de luz para outros que navegam na escuridão. O teste da raiva. Um dia, enquanto trabalhava consertando um celeiro, um homem se aproximou dele, um homem que nosso guerreiro reconheceu instantaneamente. Um dos comerciantes que havia trazido mercadorias de terras distantes nos meses antes da praga. A raiva subiu instantaneamente, quente e familiar. Aqui estava alguém para culpar. Alguém tangível. Não a doença abstrata, não os deuses invisíveis, mas um homem de carne e osso, que havia menos intencionalmente ou não, trazido a morte para sua vila. O comerciante viu o reconhecimento nos olhos do guerreiro. Viu-a, e para seu crédito, não correu. Eu sei quem você é, disse o comerciante, sua voz trêmula mas firme. Eu sei o que você perdeu. Eu perdi minha esposa também, e meu irmão. E eu? Sua voz quebrou. Eu vivo todos os dias sabendo que eu trouxe isso para cá. Não intencionalmente. Eu não sabia. Mas a intenção não importa para os mortos, não é? Nosso guerreiro segurou o martelo com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Todo instinto de guerreiro gritava para ele bater, quebrar, destruir, fazer alguém pagar pelo impagável. Mas então ele ouviu a voz do velho em sua mente. A raiva, quando direcionada corretamente, não é nossa inimiga. É o combustível. A questão é, para onde você vai direcionar esse fogo? Sêneca, que tinha todos os motivos para ser amargo sobre a injustiça, ele foi exilado, depois chamado de volta, depois forçado a servir a um dos imperadores mais loucos da história, depois ordenado a se matar, ainda assim escreveu: a melhor vingança é não ser como seu inimigo, a escolha que define homens. Porque o comerciante engoliu em seco. Porque eu também pensei em terminar tudo muitas vezes. Mas então eu ouvi que você estava aqui, trabalhando, ajudando pessoas, e pensei, se ele pode continuar depois de perder tudo, depois de ter mais razões para a raiva do que qualquer homem deveria ter, talvez eu também possa encontrar um caminho. Eles ficaram ali por um longo momento, dois homens destruídos pela mesma tragédia, unidos pela mesma escolha: continuar. O celeiro precisa de dois homens para erguer a viga principal, disse nosso guerreiro finalmente. Você pode segurar aquela extremidade? Era perdão, não exatamente. Perdão é complicado, carregado, às vezes impossível. Era algo diferente. Era reconhecimento. Era entender que todos estamos lutando batalhas invisíveis. Era escolher construir em vez de destruir. Mesmo quando destruir seria mais fácil, mais justificável, mais satisfatório no curto prazo. Marco Aurélio, que tinha o poder de executar qualquer pessoa no império com uma palavra, escolheu escrever: quando acordar de manhã, diga a si mesmo: as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrusivas, ingratas, arrogantes, desonestas, ciumentas e mal-humoradas. Elas são assim porque não conseguem distinguir o bem do mal. E então vem a parte que separa a sabedoria de ingenuidade. Mas eu vi a beleza do bem e a feiura do mal, e reconheci que o transgressor tem uma natureza relacionada à minha, não do mesmo sangue ou nascimento, mas da mesma mente, e possuindo uma parte do divino. A vila transforma. Os dois homens trabalharam lado a lado naquele dia. No início em silêncio desconfortável, depois em silêncio trabalhoso. Finalmente, em algo parecido com paz. Outros na vila notaram, viram o grande guerreiro trabalhando ao lado do homem que muitos culpavam pela praga, e algo mudou. Se ele pode perdoar, ou pelo menos escolher não destruir, então, talvez... Velhas brigas começaram a ser esquecidas. Não porque as pessoas de repente se tornaram santas, mas porque alguém havia modelado um caminho diferente. Alguém havia mostrado que é possível carregar raiva justificável e ainda assim escolher construção sobre destruição. A vila estava se curando, não rapidamente, não completamente. Cicatrizes permaneceriam menos, cicatrizes sempre permanecem. Mas algo estava mudando, algo profundo e fundamental. Epicteto ensinou: o que é impossível mudar,
Devemos suportar sem reclamar. Aqueles que não conseguem fazer isso estão se machucando mais do que o necessário. Mas nosso guerreiro estava aprendendo algo além de suportar. Ele estava aprendendo a transformar, a pegar aquilo que não podia mudar e moldá-lo em algo novo. A verdadeira batalha revelada. Uma noite, meses depois daquele dia na montanha, nosso guerreiro estava sentado sozinho sob as estrelas. Ele havia voltado para sua antiga casa finalmente, não para viver lá, mas para transformá-la em um abrigo para viajantes e órfãos. As paredes que antes ecoavam com risos de seus filhos, agora ecoariam com risos de outras crianças. O lar que sua esposa havia construído continuaria sendo um lar, apenas para uma família diferente. Ele ainda chorava, provavelmente, sempre choraria. Mas as lágrimas eram diferentes agora. Não mais o choro amargo da impotência, mas o choro limpo da memória honrada. O velho da montanha apareceu silenciosamente, como se tivesse sido invocado pelos pensamentos do guerreiro. Você aprendeu algo? Perguntou o velho, sentando-se ao lado dele. Aprendi, disse nosso guerreiro lentamente, que eu estava lutando a batalha errada a vida toda. Eu achava que a batalha era lá fora, contra inimigos visíveis, contra a morte, contra a injustiça do universo. Mas a verdadeira batalha é aqui. Ele colocou a mão no peito. Contra a parte de mim que quer desistir, contra a parte que quer culpar, contra a parte que quer se afogar em dor e arregar todos para baixo comigo. Essa é a batalha real. E é uma batalha que nunca termina. Sêneca, nas suas cartas para seu jovem amigo Lucílio, escreveu: não é o homem que tem muito pouco, mas o homem que cobiça mais, que é pobre. Nosso guerreiro estava aprendendo que ele não era pobre porque perdeu sua família. Ele seria pobre apenas se perdesse sua capacidade de escolher, sua capacidade de agir, sua capacidade de transformar tragédia em propósito. O segundo nível de força. Existe algo que ainda não te contei, disse o velho, olhando para as estrelas. Sobre meu amigo que morreu me salvando. O quê? Antes de morrer, ele disse algo, com seu último fôlego. Eu não entendi na época. Levei anos para processar. O que ele disse? Ele disse: agora você tem que viver forte o suficiente por nós dois. E eu pensei que ele estava pedindo para eu vingar sua morte, para eu matar mais inimigos, para eu ser ainda mais feroz em batalha. Então foi isso que fiz. Me tornei uma máquina de matar. Pensei que estava honrando sua memória. O velho fez uma pausa, suas velhas mãos tremendo ligeiramente. Mas ele não estava pedindo isso. Ele estava pedindo para eu realmente viver com força e propósito suficientes para justificar o sacrifício dele. Para eu ser o tipo de homem pelo qual vale a pena morrer, e você não se torna esse tipo de homem matando mais pessoas. Você se torna esse tipo de homem vivendo de uma forma que melhora o mundo. Marco Aurélio, contemplando a natureza da existência humana, entre campanhas militares, escreveu: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela, e em outro lugar, viver cada dia como se fosse o último, sem frenesi, sem apatia, sem pretensão. A revelação que queima. Existe uma segunda forma de força, disse o velho, sua voz carregando o peso da experiência vivida. A primeira forma, menos aquela que você conhecia bem menos, é a força de se proteger. Do Survivor, de derrotar ameaças. É importante, mas é apenas o começo. E a segunda forma? A segunda forma é infinitamente mais difícil. É a força de se abrir, de ser vulnerável, de carregar não apenas sua própria dor, mas de ter espaço para a dor dos outros também. De ser forte o suficiente para que outros possam ser fracos perto de você. De ser estável o suficiente para que outros possam desmoronar em seus braços, e você ainda assim permanecer de pé. Ele se virou para encarar nosso guerreiro diretamente. Um homem forte protege a si mesmo. Isso é sobrevivência. Mas um homem mais forte, um homem verdadeiramente forte, protege os outros. E para fazer isso você precisa de um tipo diferente de força. Não a força dos músculos, mas a força da alma. Não a dureza da armadura, mas a dureza do caráter que pode ser ferido repetidamente, e ainda assim, escolher amar, escolher cuidar, escolher continuar. Epicteto, que conhecia mais sobre força verdadeira que a maioria dos homens livres, ensinou: não explique sua filosofia, incorpore-a. Nosso guerreiro estava incorporando. Cada teto consertado era um sermão silencioso. Cada carga carregada era uma lição vivida. Cada lágrima engolida em privado, para que ele pudesse sorrir em público, era um ato de força que nenhuma espada poderia manifestar. O círculo se expande nos meses seguintes. Algo notável aconteceu. Outros homens da vila, menos homens que haviam se fechado em suas próprias dores, suas próprias lutas, seus próprios mundos pequenos, menos começaram a aparecer onde nosso guerreiro trabalhava. No início apenas observando, depois perguntando se podiam ajudar, finalmente trabalhando lado a lado. Um círculo
se formou. Não um círculo de guerreiros no sentido antigo, embora muitos fossem homens que haviam lutado em batalhas, mas um círculo de homens que estavam lutando uma batalha diferente, a batalha de viver com propósito apesar da dor, de construir apesar da perda, de proteger outros mesmo quando eles mesmos se sentiam vulneráveis. Eles não falavam muito sobre filosofia, homens raramente falam, mas eles a viviam. Cada tábua pregada era uma afirmação, cada parede erguida era uma declaração, cada trabalho completado era uma prova silenciosa de que é possível transformar dor em propósito. Sêneca, observando a natureza humana em todas as suas glórias e falhas, concluiu: associe-se com pessoas que provavelmente te melhorarão. Receba aqueles que você pode melhorar. O processo é mútuo. As pessoas aprendem enquanto ensinam.